está lamentando a morte dele, né? Nem um pouco. Vamos falar de saúde agora. Muita gente se queixa que sempre aparecem manchinhas brancas assim na unha, né? Depois que a gente começou a montar essa matéria, a estudar esse diagnóstico através das unhas, né? Às vezes a sua unha descama, você está bem, de repente ela descama, começa a rachar, né? Nós vamos descobrir que para a medicina tradicional chinesa, unha com manchas, algum ponto, algum sinal, podem revelar doenças que ainda não se manifestaram. É o seu organismo dando sinais, né? E é um forte indicativo de que, de repente, alguma coisa na sua saúde está mudando. E você sabia que através das unhas dá para fazer um diagnóstico? Doenças como anemia, problemas da tireoide, insuficiência renal, insuficiência cardíaca ou respiratória. E com um diagnóstico precoce dá para prevenir, né? Que é isso que é a base da medicina chinesa, é a prevenção. E esse assunto é objeto de interesse também na medicina tradicional hoje, dos médicos, dos dermatologistas. E concluímos então que as unhas são uma fonte de informação sobre a sua saúde, né? E a gente vai tentar saber um pouco mais sobre isso junto com você. Quer ver? Vamos saber o que é a unha primeiro. Você sabe o que é a sua unha? Rodou. Curtas, compridas, ruídas ou pintadas. As unhas podem definir o estilo e até a personalidade das pessoas. Mas elas não vivem só de esmaltes e acetona. A má alimentação, a falta de higiene e o aparecimento de doenças podem influenciar na aparência das unhas. A unha é feita de uma proteína chamada queratina. A raiz fica embaixo da pele e produz novas células que se multiplicam e empurram as células mortas. As unhas chegam a crescer 1 milímetro por semana. Segundo os médicos, é possível descobrir diagnósticos só de olhar para elas. Por isso, é sempre bom ficar atento ao aparecimento de manchas em mudanças de cor ou de formato. Esses sintomas podem ser pistas de várias doenças, desde uma simples micose até problemas cardíacos. Então, aí você pensa assim, não, isso acontece só com gente grande, né? Vou te mostrar o caso de uma menina de 5 anos, chamada Maria Clara. Ela é linda, por sinal. Um belo dia, a Maria Clara começou a cutucar a unha. E tanto cutucou, que a mãe, a Ivanete, levou a Clarinha numa dermatologista. E no consultório, com a ajuda de equipamentos, a tecnologia está aí para isso, né? A médica Roberta Nakamura chegou a um diagnóstico. Vamos ver como foi. Essa é a Maria Clara, de 5 anos. E uma coisa que a gente não consegue imaginar ao olhar esse sorrisão é que ela tem uma doença que demorou a ser diagnosticada. O problema começou em maio e quem conta é a mãe dela, Ivanete. Ela começou a cutícula, futucava, ficava sentada assistindo televisão, ficava mexendo na unha o tempo todo. E isso era muito, ela começou a ficar oca, o primeiro dedinho dela aqui, começou a ficar oca até na metade da unha. Foi quando eu procurei a pediatra pela primeira vez. Ela examinou, olhou, falou que não tinha fungo, bactéria, aparentemente nada. Eu fui para casa. Foi muito rápido assim, em 10 dias a doença passou de um dedo para os 10 dedos. Além da unha estar oca, era a pele em volta do dedinho, na ponta do dedo, eram feridas, eram fissuras, sangrava. Preocupada com a saúde da filha, Ivanete foi a 7 médicos diferentes. Mas foi só há pouco mais de 1 mês que a doença da Maria Clara foi diagnosticada, graças à tecnologia. Esse equipamento se chama dermatoscópio e serve como uma lupa que tira foto. A dermatologista Roberta Nakamura está cuidando do caso e explica pra gente como funciona o aparelho. Neste momento, a gente acopla a máquina ao dedo da paciente e faz um aumento e tira uma foto. Essa foto fica armazenada e a gente chega ao diagnóstico a partir das características específicas de cada doença. Esse outro é o Photo Finder. Serve como um ultrassom da unha e é mais preciso que o dermatoscópio. Ele já tem um aumento de até 70 vezes. Então a gente consegue, assim, ver o que acontece por debaixo da unha e ter as características mais fidedignas para a sugestão diagnóstica. Com a ajuda dessas 2 máquinas, foi possível confirmar a doença, psoríase da unha. Aqui podemos observar os vasos sanguíneos
por debaixo da unha que estão bem dilatados e são característicos dessa doença que a paciente possui. Essa doença acomete as unhas, mas ela pode evoluir e acometer também os ossos e limitar os movimentos das mãos. Então aqui a gente vai fazer um tratamento local e acompanhar a evolução da paciente. Quando não se pode lançar mão da tecnologia, o caminho para diagnosticar doenças de unha é a biópsia, que exige a retirada de um pedaço da unha. No entanto, a dermatologista alerta. O problema de fazer a biópsia é que muitas das vezes você causa uma alteração permanente. A pessoa fica com a unha machucada para sempre. Vocês viram que não tem idade, né? Ó, e o diagnóstico pelas unhas não é novidade para a medicina tradicional chinesa. E aí nós convidamos alguém para falar com a gente que entende disso para Dedé, ó. É fisioterapeuta, acupunturista, presidente regional aqui no Rio de Janeiro da Associação Brasileira de Acupuntura do Rio de Janeiro, professor do Instituto Brasileiro de Medicina Tradicional Chinesa. E aí, Márcio de Luna. Bom dia, Márcio. Fica sentado. Tudo bem? Muito bem-vindo, viu, Márcio? Quer dizer, tudo isso que eu estou dizendo aí para você além da unha, vocês tratam através de acupuntura e de... Hoje já é reconhecido, os médicos, antigamente os médicos tradicionalistas diziam, esse negócio não funciona e tal. Como é que é visto hoje? É verdade, hoje o preconceito já melhorou muito. Antigamente a gente tinha um preconceito muito maior, uma discriminação. A medicina chinesa era considerada uma medicina menor. A acupuntura, que é a maior e a mais importante vertente da medicina chinesa, era considerada placebo. Achava-se que ela não funcionava. Hoje a gente sabe que funciona e funciona muito bem. As pesquisas cada vez mais mostram, por ressonância magnética funcional, como a acupuntura funciona no sistema imunológico e no próprio sistema nervoso. E ela é muito voltada para a prevenção, né? Quer dizer, além de melhorar, além de ir buscar as causas, mas principalmente é para prevenir que adiante qualquer doença e qualquer outra coisa. Sim, o chinês considera parte nobre de um tratamento não deixar o doente adoecer, a pessoa adoecer. Então a acupuntura e a medicina tradicional chinesa é, por excelência, preventiva, mas ela também é curativa e também é reabilitadora de sequela. Quando você tem um derrame, por exemplo, e fica com uma sequela, uma hemiplegia, ela também é muito importante. Ela, dentro da reabilitação física, da fisioterapia, ela otimiza, ela acelera esse processo de recuperação. Quer dizer, e as unhas dão sinal que o organismo está com algum problema, é isso? As unhas fazem parte de um dos 4 métodos de diagnóstico da medicina chinesa. Os métodos são o interrogatório, a observação ou a inspeção, a palpação do pulso, do abdômen e do corpo e a ausculta e o cheiro. A observação das unhas é um deles, é a inspeção. Dentro da inspeção é observar a cor da pessoa, a tez da face, a coloração da mão, e a unha é uma dessas vertentes. Vamos às unhas. Por exemplo, quem está olhando a unha em casa agora, fala, eu estou com os pontinhos brancos assim, né? Vamos tentar ajudar objetivando. Agora quem está em casa e não pode visitar um acupunturista ou alguém da medicina chinesa. Por exemplo, esse tipo de unha que eu coloquei ali no ar, que você me trouxe alguns exemplos, o que pode indicar? Essa é uma unha branca, né? Pálida. É unha branca, É uma unha muito importante, chama atenção, a gente precisa investigar, porque pode estar relacionada com doenças graves do fígado, pode estar relacionada com anemia, pode estar relacionada com má circulação do organismo. Má circulação. Quer dizer, a unha tem que ser branca, mas não tão branca, é isso? Ela precisa ser rósea. Uma senhora mancha branca dentro, é isso que a gente está vendo ali, né? Ali toda ela branca. Embaixo dela é branca, quer dizer, não é a ponta da unha que é branca, gente, ó. Vocês prestem atenção que embaixo da unha tem como se fosse uma pintura branca, né? Isso. Aí tem algumas unhas que são meio azuladas. Bota a azulada agora, vamos na sequência aí. As unhas azuladas são unhas... Esse tipo aí, olha. Você pode encontrar isso numa situação aguda, onde uma pessoa está tendo algum problema grave cardiopulmonar,
Ou se você encontrar essa unha numa situação crônica, muito provavelmente essa pessoa está tendo dificuldade de oxigenação do seu organismo. Quer dizer, tem a ver com problema cardíaco, então. Também, e pulmonar. Pulmonar e cardíaco, né? Isso. Aí tem umas pessoas que têm umas marcas nas unhas, como se ela fosse ondulada, né? Parece que você bateu em algum lugar e a unha fica com aquelas listinhas assim. Você passa a mão aí fica, olha lá, ó, tá vendo? Ela não é lisinha, né? Esse é um caso bem suave, né? Ela é sulcada, ela tem sulcos e tem pontos. Isso pode ser um prenúncio de uma doença da pele, uma doença autoimune, por exemplo, a psoríase. Pode ser também prenúncio de um eczema, uma outra doença de pele. E pode ser também prenúncio de uma doença reumática, também autoimune, como artrite reumatoide. Quer dizer, já dá para olhando falar, olha, tenho que procurar alguma causa, por que a unha está dando esse sinal. Agora tem umas unhas, doutor, que racham, quer dizer, racha fácil, descamam, tem umas unhas que racham com fim, assim. Isso. Isso é uma deficiência na medicina chinesa, ali você está mostrando. Na medicina chinesa isso tem uma relação. Descama, né? Isso tem uma relação com a nutrição do organismo como um todo. Ele está sendo mal nutrido do ponto de vista de nutrientes. Há também uma alteração na medicina chinesa do funcionamento do fígado. Fígado? O fígado não está dos melhores, como a gente diz em medicina chinesa. E isso causa esse desfolhamento, essa descamação. É que tem gente que fala, eu passo coisa e a unha não cresce. Não adianta. Não é isso. Não, quer não. dizer, você tem que tratar por dentro. Quer dizer, tem que buscar ajuda para ver o que tem no fígado, se tem algum problema, alguma disfunção. Isso. Aí tem outra unha que escura embaixo, tem umas linhas escuras embaixo. Essa é uma unha perigosa. Que você deve investigar a fundo, porque pode ser prenúncio de um melanoma, que é um câncer de pele grave. Mas pode ser também um problema de rim, que também é grave. Então, esse tipo de unha, você não pode passar despercebido, você não pode achar que é uma coisa menor. Tem que procurar ajuda, um médico, seja ele qual for. Isso, você tem que procurar o dermatologista e você tratar imediatamente, diagnosticar, para saber qual é o problema. Agora, muitas vezes a unha toda está enegrecida. Essa não, essa é menos grave, porque pode ser o trauma. Bateu você traumatizou e ela ficou toda enegrecida. Agora aquela faixa não. E é sempre uma unha só ou isso pode acontecer? Não, melanoma é sempre uma. Uma unha aparece esse sinal. Exatamente. Agora, quando é duas que você tem, geralmente é trauma de sapato que você está fazendo, ou algum tique nervoso que você tem, você está traumatizando de alguma forma essa unha de forma bilateral. E diz que tem umas que ficam do ladinho assim inflamadas, começa a ter uma sensibilidade maior. Quando você tem no bordo todo, exatamente isso. Isso pode ser um prenúncio também de lúpus. Lúpus? É uma doença séria, grave, autoimune do sistema conjuntivo. Aí tem umas que, até a minha produção aí tá com a foto, que tem umas pintinhas brancas assim, que de vez em quando aparece. Bota pra mim. São as manchas brancas. Manchas brancas, é a última, Vitinho. Bota aí para olhar. Essa aí, ó. Pode ser em ponto, pode ser em faixa. Essa unha é uma unha interessante porque ela evoca uma deficiência específica de alguns minerais. Em geral, zinco. E é interessante, eu, por exemplo, quando eu trato dos meus pacientes e encontro uma unha dessa, eu faço um exame do cabelo. Você corta uma mecha da nuca, eu mando para fora do Brasil, eu mando para a Alemanha e confirmo se tem essa deficiência ou não, de mineral especificamente. Se não tiver, a medicina chinesa nos ensina que é uma deficiência de energia, o sujeito está se desgastando muito, energia como um todo. Quer dizer, quando você sente que a pessoa está mais baixa de energia, quais são os sintomas geral? Quando você fala assim, energia, você fala o corpo inteiro, né? O que é? É olhar, é jeito, é forma, para a pessoa se sentir agora, falar, nossa, eu estou com baixa energia. Ela não sente ânimo para trabalhar, para tocar o dia a dia, ela está desgastada, ela não tem brilho no olhar, isso é um tipo também de ver que a pessoa está desgastada, e tudo para ela é um fardo muito grande. Qualquer coisa, por menor que seja, é muito pesado para ela fazer. Isso é um sintoma de uma baixa de energia geral, que a gente trata isso a toda hora na acupuntura. Tem algum outro sinal de unha que eu não tenha dito aqui que você possa... Tem sim, a unha fraca. Aquelas unhas que são moles. Mole?
Você falou de unha descamada e unha rachada. Aquela unha mole, bastante mole. Tá, que você vira, isso é um sinônimo, não é um sinal de desgaste do organismo. E o que as pessoas têm que fazer quando percebem um desses sintomas aí? Eu recomendo que primeiro elas façam um diagnóstico médico ocidental com o dermatologista. E agora, a partir do teu programa, porque não tem oportunidade para falar sobre... Tem uma mão aqui. A gente não tem oportunidade para falar sobre esses... A Cris levou um susto. Sobre esses métodos, né? O que é isso? Uma vez ela tendo aquele diagnóstico médico ocidental, se ela tiver a orientação, ela pode procurar um especialista em acupuntura que vai saber equilibrar ela. Esses são os pontos da acupuntura? Esses são alguns pontos extraordinários de mão. Onde a gente utiliza também para melhorar as condições das unhas. Eu trouxe também para você ver as agulhinhas. Quer dizer, a acupuntura seria feita nesses pontos das mãos? Não somente nesses, em alguns desses. Mas você, para fazer uma boa acupuntura, você obrigatoriamente deverá utilizar pontos abaixo do cotovelo e abaixo do joelho. Tem alguma coisa assim, além das unhas, né, que a gente está falando, que diz que a linha das mãos, enfim, determina o jeito, né, da formação de linhas de mão, determinam algumas características nas pessoas, né? A acupuntura chinesa olha isso também? Não no contexto do tratamento de acupuntura, mas existe sim uma leitura de linhas de mão dentro da tradição chinesa. São as marcas do corpo. Exatamente, né, exatamente. Que nos dá algumas informações, não só da saúde, como também de outros aspectos da vida da pessoa, até mesmo comportamentais e constitucionais dela. O que precisa fazer para se formar, já que o Brasil, a gente está no Ocidente, não no Oriente, né, para a pessoa desenvolver essa habilidade ou esse estudo, se transformar num conhecedor de medicina chinesa? Excelente pergunta, Ana. Hoje no Brasil nós não temos uma faculdade de acupuntura. Pois é. Você tem a faculdade tradicional, eu não tenho, infelizmente não tenho. Eu fui o primeiro a falar isso no Brasil, que nós tínhamos que ter pós-graduações. Hoje a gente já tem pós-graduação. Eu esperava, por exemplo, que você fosse de olhinho assim, sabe? Porque a gente sempre espera que o acupunturista da gente seja, né, oriental e que tenha vindo de uma formação diferente fora do Brasil. É verdade, eu entendo o teu raciocínio. Mas, por exemplo, os melhores jogadores de futebol do mundo são os brasileiros. E o futebol foi criado na Inglaterra. Então, a essa semelhança, a gente pode falar um pouco de acupuntura também. Eu fui aluno do homem que tive a sorte de ter sido aluno do homem que introduziu a acupuntura no Brasil. Depois estudei fora e me especializei em acupuntura há 26 anos. E há 26 anos eu venho lutando e falando que nós temos que ter uma faculdade de acupuntura no Brasil. Ainda não se tem. Tem nos Estados Unidos, na Europa. Tem em todo lugar tem. Quer dizer, para quem quer fazer, todos os 51 estados americanos. Em todos os 51 estados americanos. Tem um curso tradicional. Exatamente, é uma graduação, é um bacharelado, independente da faculdade de medicina ocidental, da faculdade de fisioterapia, de enfermagem, de psicologia. Você tem a faculdade de acupuntura e medicina chinesa. Tem que ser médico para isso ou não? Não, você faz o vestibular e entra. Lá nos Estados Unidos não tem vestibular. Você passa da faculdade direto para passa do high school direto para a faculdade. E aqui no Brasil, quem quiser aqui no Brasil você tem as pós-graduações. Você tem as pós-graduações de acupuntura, isso já está disseminado pelo Brasil, e a pós-graduação exige que você tenha uma graduação. Uma graduação de fisioterapia? Na área de saúde. Na área de saúde. Você pode ser médico, dentista, veterinário, enfermeiro, psicólogo. E a partir daí pode se especializar, é Sim. isso? E tem uma associação que você representa? Aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem Foi a primeira do Brasil, a Associação Brasileira de Acupuntura, cuja a sede é em São Paulo, dirigida pelo professor Dr. Evaldo Martins Leite, e que foi fundada pelo meu professor, o professor Spett, que foi o homem que trouxe a acupuntura para o Brasil em 58. Então já faz bastante tempo. E a pessoa tem um site que a pessoa possa entrar para se informar não só mais a respeito da saúde através das unhas, mas em geral, se quiser buscar uma formatura, um caminho. Sim, claro. Qual é? É o www.abarj ABARJ, que é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.com.br. E a nacional? E o de São Paulo, nacional, é www.abapuntura.com. Abapuntura. Isso. A gente vai botar no site para vocês, tá bom? Isso. Abapuntura. .org. .org. Isso.
Tá, e para você indicar para alguém quando deva buscar a acupuntura como alternativa? Bom, eu sou suspeito para falar isso, porque eu defendo a acupuntura sendo feita na entrada de cada estação. Como assim? Como os chineses nos ensinam. Como assim? Antes de cada estação entrar... Do tempo. Verão, inverno, outono e verão. Antes de cada entrada, você deveria fazer uma sessão de acupuntura para prevenir as doenças, como é na China. Agora, eu tenho pacientes que são muito estressados, executivos, empresários e outros tantos, que fazem acupuntura semanalmente. Eu mesmo me submeto à acupuntura com meus próprios alunos. Mesmo não sentindo nada? Mesmo não sentindo nada, porque é aí que você vai fazer a verdadeira prevenção. E nós temos esse exame, que é o exame do pulso, da língua, até mesmo das unhas, para você... da língua? Mostra a língua para você? E o exame do pulso chinês. Na língua você olha a cor, constituição e a saburra da língua. A cor, se ela está vermelha ou se está esbranquiçada. Você deve ter bebido alguma coisa antes, né? Café. Porque aí tem que estar clarinha. Tem que estar. O ideal é que a pessoa não tenha tomado café, porque senão... Quer dizer, de manhã, depois que escovou os dentes? Isso, é ideal. Ela não deve comer nada que seja muito colorido. E aí, na língua, você vê o quê? Você vê exatamente a manifestação dos distúrbios dos órgãos do organismo. Quando você faz o toque no pulso, você vê o quê? É o primeiro exame, é o carro-chefe, é o mais importante. A língua é o secundário. E o da unha é o que vem ajudar de forma terciária. As pessoas normalmente procuram acupuntura quando tem dor nas costas. Isso. Fala assim, deu um negócio aqui, aí vai fazer acupuntura que é bom. Todo mundo diz assim, não vai lá, que aí outro vai e fala assim, eu fiz acupuntura, não resolveu nada. E aí? O problema é de quem faz a acupuntura, não é da acupuntura. A acupuntura tem indicações muito precisas, ela funciona. Para a coluna? Ela ficou famosa no Ocidente pelo seu potencial analgésico e anti-inflamatório, quer dizer, seu potencial antidor. Isso é real. Agora, nas mãos de pessoas não muito hábeis ou não bem treinadas, não vai dar resultado. E mesmo na mão... Porque tem muita gente que não está preparada para fazer. Infelizmente, né? Diz acupuntura. Porque não tem regulamento no Brasil, não tem lei no Brasil ainda sobre acupuntura. Quem está regulando a acupuntura no Brasil são os conselhos das áreas de saúde. Como é que a pessoa pode saber que a pessoa que foi indicada, que ela ligou, que está procurando, além de ter os cuidados todos de higiene, de ser esterilizado, enfim, tudo isso você tem que olhar, mas pode saber se aquele profissional está apto para cuidar e fazer acupuntura nela? Primeiro perguntar a formação dele, né? Qual é a formação acadêmica dele? E depois você checar isso no conselho. Se ele disser que eu sou um fisioterapeuta especializado em acupuntura, checa no conselho de fisioterapia. Entra lá nesse... Sou um médico especializado em acupuntura, checa no conselho regional. Ele tem que estar lá... Isso ainda não se faz por internet, não. Isso se faz de consulta direta. Aí tem que telefonar e checar. E alguns conselhos exigem que a pessoa vá lá pessoalmente, o que também dificulta. Reconheço que isso dificulta você checar a veracidade das credenciais daquele profissional. E tem algum telefone nacional que você pudesse nos dar? Não existe uma entidade... O senhor podia montar isso, né, doutor? Mas é uma entidade que teria uma função quase que de polícia, que não é o nosso caso. Nosso caso nós somos uma entidade de formadora. Público. Não, mas é um serviço público, porque a gente está aqui, por exemplo, divulgando agora que você pode prevenir, porque eu acho que o grande problema da saúde pública no Brasil por que a gente tem tanto hospital público com mau atendimento? Porque tem muita gente no hospital já depois que a doença se instaurou, o custo é muito mais alto para todo mundo, para a saúde pública, para você que vai pagar e vai acabar pagando seus impostos, a saúde pública no país. Então, a gente instaurar, implantar dentro das pessoas a necessidade de prevenir, né, através de sinais que o corpo dá, o organismo dá, né, meios de salvaguardar a saúde pública. Meios para que você precise menos no médico, né? Então eu acho que isso é um serviço realmente público, né? Claro. Então quando eu digo assim, olha, vamos, eu acho que é uma ideia de tentar listar, né? Principalmente tendo a medicina chinesa e a acupuntura